pessoal. No episódio de hoje, vamos conhecer o espírito criativo e empreendedor da imigração colombiana através da trajetória inovadora de Davi Vélez, o criador do cartão Nubank. Já faz parte do DNA do colombiano de Medellín essa parte do empreendedorismo. E isso também teve Pablo Escobar para criar o que foi o cartel de Medellín. Meus pais chegaram à conclusão que não dava para crescer na Medellín, dada essa violência. A família Vélez emigrou para Costa Rica para dar continuidade aos seus negócios. E é mais legal quando as pessoas ficam... Cheguei a Costa Rica e era um estrangeiro. Tinha um sotaque diferente, falava algumas palavras diferentes. Davi trabalhou em grandes empresas e, ao chegar aqui, enfrentou dificuldades para abrir uma conta no banco. Foi quando ele teve a ideia de abrir o próprio banco digital. Eu levei esse conceito para muitas pessoas do mercado. Todo mundo me falava, olha, Davi, você não conhece o Brasil, não dá para ir concorrer contra os grandes bancos. Eles deixaram para trás a terra natal e desembarcaram aqui com muito mais do que seus pertences. Trouxeram a força de seus ancestrais e a coragem para começar de novo. Em diferentes épocas, colocaram o trabalho a serviço do sonho. Fizeram mais do que simplesmente lutar para sobreviver. Eles ergueram grandes empresas que ajudaram a construir a riqueza do nosso país. Meu nome é Davi Vélez, eu sou do Medellín, Colômbia. Cresci numa família de empreendedores e eventualmente virei imigrante. 20 anos depois de sair da Colômbia, terminei no Brasil, começando uma grande empresa. Muitos imigrantes saíram da Colômbia para fugir da violência dos cartéis do narcotráfico. A família Vélez, tentando empreender um negócio familiar, também optou por deixar o país em busca de um território pacífico. Colombia, como qualquer país latinoamericano, sempre tiene un flujo continuo de personas que quieren vivir en otro país por algún motivo. En los años 70 fue para Estados Unidos y Venezuela, mucho para Venezuela, por la bonanza del petróleo, de la industria automotriz venezolana. Ya con la época del narcotráfico se dio, pero ya el motivo era diferente. Muchos huyeron por miedo y los más afectados fueron exactamente la clase media, era una clase emprendedora que no quería tener vínculos. Si no eras amigo de los del cartel, difícilmente ibas a conseguir. Meu pai, ele tinha começado uma fábrica de botões, né? Botões de calças, com o irmão dele. Era uma fábrica legal, uma fábrica que estava crescendo, tinha uns 50 empregados. Nada ia ser de graça para mim. E meu pai e minha mãe sempre deixaram isso bem claro. Eu não ia ter dinheiro para ir para comprar coisas, eu tinha que ir lá trabalhar e ganhar esse dinheiro. Então, desde que tinha 4 ou 5 anos, trabalhava na fábrica de botões. Eu limpava os sapatos do meu pai também de manhã, aí ganhava uma grana. No estado de Antioquia, capital Medellín, pues tenía aquel espíritu cigano do andaluz, mas também aquele espírito empreendedor dos bascos. Já faz parte do DNA do colombiano de Medellín, essa parte do empreendedorismo. E isso também teve Pablo Escobar para criar o que foi o cartel de Medellín. Finais dos 80 em Medellín, na Colômbia, era uma época bastante perigosa. Um tio foi sequestrado e basicamente passou várias semanas embaixo de terra esperando um resgate. No final, as Forças Armadas resgataram ele e conseguiu sair bem. Uma vez chegando da escola, aconteceu um barulho muito forte e tinha uma bomba que explodiu bem perto da minha casa. A cidade estava no meio dessa violência dos cartéis cartel de Medellín, cartel de Cali. O narcoterrorismo foi aquela resposta do Pablo Escobar e do cartel de Cali para contra-atacar as forças da lei, outros cartéis. Pablo Escobar fez assassinatos de grandes personagens, ministros do Supremo, ministros de Justiça, candidatos à presidência. Se você fala para um colombiano, o colombiano vai falar que foi uma época ruim, de dor. Mas se você fala para alguém de Medellín, vai ter pessoas e muitas que vão defender
porque o pai trabalhava honestamente em uma empresa de motorista de ônibus de turismo. Mas quem estava detrás dessa empresa de ônibus de turismo? Era o cartel. Meus pais chegaram à conclusão que não dava para crescer na Medellín, dadas as violências. A terceira onda imigratória aconteceu nos anos 90 e o destino era a Espanha. Mas Costa Rica também atraía, em menor escala, os colombianos que buscavam oportunidades de negócios em um território pouco explorado e pacífico. A gente tinha uns primos que moravam na Costa Rica, que é um país com um nível de vida bastante bom, boas escolas. A gente pegou tudo e fomos lá. Eu tinha 8 anos. Cheguei a Costa Rica e era um estrangeiro. Tinha um sotaque diferente, falava algumas palavras diferentes. Foi a primeira vez que eu senti essa sensação de ser um imigrante, de ser um estrangeiro. A família reconstrói a fábrica de botões em São José, na Costa Rica, e Davi começa a trabalhar com o pai. Ao resgatar economias, com 12 anos, se torna um empreendedor. Meu pai tinha uma fazendinha pequena, ele tinha acho que umas 8, 9 vacas. Com todo o dinheiro que eu tinha, comprei uma vaca. E esse foi um grande investimento. E aí, no final, quando eu tinha 18 anos, vendi elas e peguei essa grana para ajudar a pagar a faculdade. Bom, pessoal, bem-vindos. É uma horinha aqui que a gente vai focar em algo muito importante para a gente, que é falar da nossa cultura. Quando decidi procurar uma faculdade, gostei muito dessa ideia do Vale do Silício, de ser esse berço de empreendedorismo, de empresa de tecnologia. Apliquei várias universidades lá nos Estados Unidos, mas Stanford era a minha preferida e fui estudar engenharia lá. Entrei em 2001, era esse sentimento onde todo mundo queria aprender. Uma coisa muito importante do Vale do Silício é as pessoas que estão reunidas lá. Investidores, empreendedores, gente que está saindo da universidade, professores da universidade. Esse networking pessoal faz com que negócios surjam. A gente quer ver movimento. E a gente gosta de ver pessoas que estão ativamente tentando fazer coisas acontecerem. Em 2008, a empresa imobiliária americana General Atlantic convida Davi para trabalhar pouco antes da bolha imobiliária estourar nos Estados Unidos. Eles fizeram o grande primeiro investimento deles no Brasil, que foi no BMF. E com esse grande investimento, eles decidiram abrir um escritório. Eu mudei para o Brasil, abri o escritório deles aqui. E começamos a operação aqui em São Paulo. O que aconteceu na bolha imobiliária lá dos Estados Unidos em 2008 foi que era muito fácil você conseguir um financiamento de imóvel. Então os bancos começaram a oferecer empréstimos imobiliários, hipotecas, até para pessoas que não conseguiam pagar. A pessoa tinha um imóvel, o preço do imóvel dela subia, ela refinanciava o imóvel, pegava a diferença desse dinheiro e usava para consumo. Daí, quando o preço dos imóveis começou a cair, aquele monte de empréstimos que existia passou a não ser garantido porque o preço dos imóveis estava caindo. Isso fez com que secasse crédito no mundo inteiro. A bolha estourou em Nova York e o Brasil estava indo muito bem, está crescendo. Tinha muita oportunidade de investimento em serviços financeiros, em saúde, em educação. Ao se instalar no Brasil, Davi sentiu na pele as dificuldades de um imigrante quando teve que lidar com burocracias como fechar um contrato de aluguel, obter um número de telefone e abrir a conta num banco. E aí começou todo um processo de 3, 4 meses de voltar à agência, ligar ao saque, trazer mais papéis, para no final conseguir abrir uma conta que cobrava vários centos de reais por mês e um cartão de crédito que tinha um juro de mais de 400% ao ano. Se a gente pegar associações de consumidores, falam que os juros no Brasil são muito altos porque existe pouca competição no mercado bancário. Os bancos explicam essa situação por questões estruturais, como regulação, e no final eu acho que é um pouco dessas duas coisas. No varejo, uma Amazon estava atacando todo o varejo offline, empresas como a Netflix contra o Blockbuster. E aí veio um pouco a realização de que a mesma coisa tinha que acontecer em serviços financeiros no Brasil. Quando você tem um mercado onde a competição é mais limitada, você tem a oportunidade de novas empresas entrarem e terem sucesso. Ao se instalar no Brasil, enfrentou dificuldades para abrir uma conta no banco e percebe uma oportunidade de criar o próprio banco digital. Meus pais chegaram à conclusão que não dava para crescer na Medellín, dadas as violências.
A gente tinha uns primos que moravam na Costa Rica, a gente pegou tudo e fomos lá. Apliquei várias universidades lá nos Estados Unidos, mas Stanford era a minha preferida e fui estudar engenharia lá. Gostei muito dessa ideia do Vale do Silício. Eles decidiram abrir um escritório, eu mudei para Brasília e começamos a operação aqui em São Paulo. E aí começou todo um processo de conseguir abrir uma conta que cobrava vários centos de reais por mês e um cartão de crédito que tinha um juro de mais de 400% ao ano. Ao perceber uma oportunidade de negócio, Davi decide criar uma alternativa ao serviço prestado pelos bancos brasileiros. Eu tinha sentido a dor de ser um cliente de um banco brasileiro. Por outro lado, cada vez fica mais claro que a internet e smartphones iam mudar esse mercado. A tecnologia digital permite que as pessoas façam coisas hoje que elas não podiam fazer antes. Se as pessoas não se comportavam de determinada maneira antigamente, é porque elas tinham barreiras tecnológicas que não permitiam. Hoje elas podem. Mas os clientes vão começar a... Eu levei esse conceito para muitas pessoas do mercado, presidentes de bancos e advisors, e todo mundo me falava, olha, Davi, você é gringo, você é estrangeiro, você não conhece o Brasil, não dá para ir concorrer contra os grandes bancos. No Brasil as pessoas precisam de agências, porque agências dão essa confiança, e as pessoas precisam de confiança. O Brasil não tem internet, é muito devagar. Um monte de argumentos que quando eu ia lá a verificar esses argumentos, me dava conta rapidamente que eram falsos. O país ainda é um país muito adverso. É muito difícil você abrir uma empresa, é muito difícil você conseguir recursos para empreender. A legislação é muito adversa para o empreendedor. Após Davi desenvolver o seu business plan, ele busca investimento na Sequoia, que se interessou pelo seu projeto. Grupo que já tinha investido na Apple e no Google. Já existia lá fora, né, esse conceito, né, de fintech e tal, não foi inventado no Brasil. Fintech é uma empresa iniciante com base tecnológica que oferece serviços financeiros. E elas normalmente oferecem uma experiência para o usuário muito melhor do que os aplicativos dos bancos, do que os sites dos bancos, além de oferecer serviços mais baratos. Lá atrás, o Unibanco tentou fazer um banco virtual e não colou. As pessoas ainda não estavam nem preparadas para se relacionar. Peraí, eu não estou olhando a cara do gerente, né? Eu não sei quem é. Por que vocês estão aqui, cada um vestido como vocês quiserem? Parece um detalhe bobo, mas faz sentido que cada um demonstre sua individualidade. Cada um de vocês é uma pessoa diferente e a gente gosta dessa diversidade. A gente não quer ver clones. O próximo passo era montar a equipe. E aí foi que comecei a conhecer pessoas de diferentes perfis. Depois de conhecer, não sei, 15, 20 pessoas, achei a Cris, minha cofundadora. Quando eu conheci o Davi, eu estava saindo de uma experiência de 5 anos num grande banco aqui no Brasil. E por outro lado, era bem claro que a empresa tinha que ser uma empresa de tecnologia. E eventualmente conheci ao Ed. Ele me mostrou o business plan dele. Ele fez um PowerPoint. Provavelmente o pior PowerPoint eu já vi na minha vida. Tipo, formatação tudo zoado. E eu vi que foi criar um banco. Vocês vão ver as pessoas que estudaram físicas trabalhando com as pessoas que estudaram comunicação, trabalhando com as pessoas que estudaram farmácia. Essa diversidade de diferentes pontos de vista. No Brasil, todo mundo falou, tipo, não pode, tem banco grande, é só para pessoa grande, com muito dinheiro. E como gringo, eu não sabia que foi impossível. Então, muita coisa que a gente fez foi de ignorância do que confiança. A gente começou muito cedo, muito juntos. Não tinha dinheiro, não tinha escritório, não tinha equipe, não tinha empresa, não tinha nada. Após conseguir o investimento para abrir o negócio, Davi estava procurando o lugar ideal para fundar a sede da sua empresa. E a operação, como tá indo? Tá indo bem, agora... A gente gostava um pouco a ideia romântica, começar num garagem, parecido no Vale do Silício. E olhando diferentes opções, uma vez chegamos a uma casa na Rua Califórnia. Vida pessoal não existia. Eu estava morando lá em cima do escritório. Era bem puxado mesmo. Era muita coisa. Foi muito coisa de obsessão. Dava para ver já que o sonho existia. Eu realmente queria criar uma coisa de muito impacto, muito grande. Inicialmente foi que legal, a gente pôde criar tudo aqui.
Quando a gente começou, eu falava pro Davi, as pessoas odeiam os bancos no Brasil. Eles não são amados em nenhum lugar, mas aqui eles são especialmente odiados. É um mal necessário, eu tenho que aturar esses caras porque eu não tenho outro jeito. Os bancos são os vilões aqui. Você tem que ir no banco, você tem que fazer isso, pega a fila, faz aquilo, uma burocracia e tal. E se os bancos são os vilões, o cartão de crédito é assim, aquela arma poderosa do vilão. A nossa estratégia era começar com um cartão de crédito, como primeiro produto. E esse produto ia ser físico, mas todo o processo de pedido do cartão ia ser 100% digital, ia ser no aplicativo. Poxa, no mundo em que todo mundo tem um smartphone na mão, não é possível que a gente não consiga usar tecnologia, design, para desenhar uma experiência completamente nova para o cartão de crédito. São produtos sem tarifas, sem agência, sem pessoas. Essas fintechs oferecem um sistema de autoatendimento, é muito fácil de usar e com serviços também mais simples e mais baratos. E cada vez mais, à medida que o país foi amadurecendo, né, as pessoas foram amadurecendo, elas foram exigindo mais dessa coisa do relacionamento com as marcas. Bom, os primeiros 12 clientes fomos nós, as 12 pessoas que trabalhavam no Nubank. Aí a gente, numa reunião, falou, olha, vamos criar uma funcionalidade no aplicativo para as pessoas conseguirem convidar outras pessoas. E aí a gente lançou essa funcionalidade e as pessoas começaram a convidar amigos, familiares. E aí começou essa viralidade a crescer. Quando você faz uma coisa que as pessoas estão precisando, a chance de dar certo é enorme. Nubank, boa tarde. Eu tinha que fazer de tudo. Marketing, produto, falar com o Banco Central, falar com a bandeira, que se ligava no 0800 tocava no meu celular. E isso foi durante vários meses. Conseguindo lugar, todo o controle do cartão é feito no aplicativo. Para cada cartão de crédito que a gente emite, a gente precisa capital para sustentar esse limite que a gente está dando, né? Então, se de um dia para outro a gente receber 100 mil clientes, se a gente não tem o capital para pagar esse limite, a gente quebra. A tecnologia digital permite que as pessoas façam hoje que elas não podiam fazer antes. Ele me mostrou o business plan dele. Eu vi que foi criar um banco. Você é estrangeiro, você não conhece o Brasil, não dá para ir concorrer contra os grandes bancos. Quando você faz uma coisa que as pessoas estão precisando, a chance de dar certo é enorme. Para cada cartão de crédito que a gente emite, a gente precisa capital para sustentar esse limite que a gente está dando, né? Então, se de um dia para outro a gente receber 100 mil clientes, se a gente não tem o capital para pagar esse limite, a gente quebra. No final de 2014, o cartão Nubank já tinha 1.000 clientes. Os pedidos de adesão não cessavam e a lista de espera só aumentava. Era preciso mais uma rodada de investimentos para acompanhar o crescimento. Que terminou sendo 15 milhões de dólares, investidos principalmente pela Sequoia, mas também outros fundos menores. Já a gente tinha capital suficiente para crescer a equipe até 30, 35 pessoas e mudar para um segundo prédio. Hoje existe uma grande parcela de consumidores, principalmente mais jovens, que não gostam de ser atendidos por telefone, pessoalmente, preferem fazer tudo no celular. Acho que isso vai ao encontro da mudança no comportamento do consumidor. Isso de ele querer resolver tudo na hora, no celular, não ter de falar com ninguém, não ter de pegar fila. Eventualmente, eu acho que os grandes bancos começaram a se dar conta da necessidade de mudar e de concorrer contra o nosso produto. Eu entendi imediatamente que os bancos grandes não vão rearquitetar, refazer todo o sistema deles. Isso até porque os sistemas internos dos bancos são muito antigos. Tem bancos que usam sistemas que estão rodando há 20 anos. É muito diferente de uma fintech que acabou de ser lançada, tem sistemas novos com a tecnologia mais atualizada. Ser pequeno tem muitas vantagens, né? A gente consegue ir mais rápido, a gente consegue inovar mais, a gente consegue ter uma cultura que é muito mais dinâmica. Parece que coisa que é tipo reclamação, que todo mundo sabe que isso é verdade, imigrantes às vezes não sabem. E às vezes essa ajuda a pensar diferente ou entrar em alguma coisa que todo mundo sabe e não vai dar certo. Só que às vezes dá. Os imigrantes ajudaram e ajudam a construir riqueza no nosso país é porque eles trazem uma questão absolutamente fundamental para qualquer país, que se chama diversidade. E também ajuda o fato que os brasileiros são muito abertos a receber pessoas de fora.
Eu acho que a participação de um imigrante no país tem muito valor, consegue resolver muitos problemas, especialmente quando consegue empreender. O imigrante consegue entrar nesse mundo e olhar esse mundo com novos olhos e dessa forma achar novas soluções para antigos problemas. Os imigrantes colombianos conviveram durante anos com a criminalidade do narcotráfico. Aprenderam em meio à diversidade a sobreviver e a se reinventar. Trouxeram para cá a criatividade para empreender e criar soluções simples que impactam a vida de milhões de pessoas.